Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação TAI11 da Taesa. E começamos logo com informação bem recente da última quarta-feira, tirada aqui diretamente da nossa comunidade. Para ficar bem informado, sempre entre aqui na nossa comunidade. A gente vê que a Taesa anunciou dividendos, vão ser pagos no dia 15 de dezembro, mas o mais importante para a gente que quer comprar ações e participar dessa distribuição de dividendos é a data com. Você tem que ter posição montada na ação no dia 13 de novembro, ou seja, próxima semana ainda. Então dá tempo se você quiser participar desses dividendos. Para TAI 3 e TAI 4 vão ser 16 centavos de distribuição por ação, ou seja, se você tiver 100 ações da TAI 3 ou TAI 4 vai receber R$16. E se você tiver, isso aqui eu já descontei o imposto de renda, porque a maioria dos dividendos vão ser distribuídos em forma de JCP, juros sobre capital próprio, e 50 centavos se você tiver a TAI 11, ou seja, 100 ações da TAI 11 te garantirão R$50 de dividendos. Aí você vai me perguntar, esse valor tá bom, Adriano? Esse valor tá ruim? Como é que tá? Em relação ao mesmo período do ano passado, no mesmo mês do ano passado, a Taesa anunciou em novembro do ano passado cerca de R$1. Era basicamente isso, era praticamente R$1. Ou seja, em relação ao ano passado, caiu pela metade. A gente vai ver dados aqui para vocês, trazer mais números para vocês verem se é interessante ou não comprar e colocar a ação na sua carteira, independentemente dessa questão dos dividendos. E você vai estudar melhor e aí sim você decide se coloca ou não ela na sua carteira. Lembrando que a gente aqui não faz recomendação nem de venda e nem de compra. Como não temos mais acesso ao Investidor 10 Pro, que era aquele módulo pago lá do Investidor 10, que dava pra gente já calculado bonitinho, tanto o preço teto como o preço justo, a gente tá fazendo aqui no braço. Pra você, eu tô fazendo no braço, mas a gente quer tentar desbloquear novamente o módulo. Daqui a pouco eu vou dar uma dica como você me ajuda a desbloquear o mais rápido possível esse módulo. A gente precisa bater a meta de $100 do YouTube para receber. Ainda faltam $45. Isso é muito view ainda, é aproximadamente 45 mil views. Por isso a gente precisa da sua ajuda. Daqui a pouco eu dou a ideia como é que você ajuda a gente bater essa meta mais rápido. Ela distribuiu R$17,36 nos últimos 5 anos. Isso nos dá um preço teto atual de 57,87. Em relação ao preço atual dela, que é R$35,66, temos um potencial de rentabilidade de 62,27%. Ou seja, o preço teto dela ainda está muito bom, exatamente porque os dividendos distribuídos dela são pesados, mas a gente vai ver que nos últimos 4 anos, o pior dividendo distribuído foi exatamente desse ano aqui, de 2023. Ela distribuiu um dividendo maior em 2020, em 2021 e em 2022 bem melhor. Ou seja, se pegar os últimos 5 anos, ela só bateu 2019, que foi um ano muito ruim. Já em relação ao preço justo de Benjamin Graham, aqui é o preço teto de Décio Bazin, a gente vê que a ação está com um preço justo de R$38,49. O preço justo está apenas 7,93% do preço atual. Então, um potencial de rentabilidade muito baixo, como eu falo nos últimos vídeos para vocês. Tem muito investidor que pede um potencial de rentabilidade, tem outros que chamam de upside, em torno de 30 a 40% para investir numa ação, segundo esse método do preço justo de Benjamin Graham. Ou seja, para esses investidores, não seria uma boa ter essa ação na carteira, porque o potencial de rentabilidade dela está muito baixo. Mas já em relação ao preço teto, estaria incrível ainda, já que o preço teto pega os últimos 5 anos, e como eu falei, ela distribuiu muito forte em 2021 e 2022, isso impulsiona o preço teto lá para o alto, né? Agora a gente vem aqui para o Status Invest, e no Status Invest a gente vai ver o modo Forecast, aquele módulo onde os analistas dizem o que você deve ou não fazer com a ação, e a gente vê que o meu módulo Forecast já expirou, mas eles estão me dando um chorinho aí, como a gente chama por aqui, até o dia 23 para eu renovar. Infelizmente eu não irei renovar exatamente, porque a gente não bateu essa meta dos $100. Então por isso, eu vou deixar uma dica aí para você tentar me ajudar. Se a gente tivesse tendo um valeu por vídeo, do menor valor possível, a gente já teria batido essa meta. Infelizmente a gente não teve, ninguém apoiando a gente com valeu, mas fica a dica aí, veja até o final. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Atualmente, como a gente
já viu, o valor atual dela está R$ 35,66. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de apenas R$ 30,90 e uma máxima de 37,30. Ou seja, o preço atual dela está bem próximo do preço máximo dela. E o dividend yield dela ainda está muito bom, 9,48%, mas já esteve muito melhor quando estava pegando valores mais pesados do ano passado. Agora já caiu muito, tá só 9,48%. E agora sim a gente vai para o modo forecast para vocês verem o que os analistas dizem dessa ação. Só lembrando que a gente está analisando a Unity. A Unity exatamente é um pacotezinho de ações e são 3 ações, uma ordinária e 2 preferenciais. Então, segundo os analistas, temos 8 analistas analisando a TAI-11. Esses 8 fizeram uma análise bem recente, dia 1º de novembro, ou seja, semana passada. Deles, 4 dizem para aguardar. É a mesma coisa de manter, ou seja, se você tem, não é para vender, não é para comprar. Se você não tem, não deveria comprar. Mas 4 estão mais pessimistas, estão dizendo para vender forte. Vender forte que, meu amigo, a ação tá muito ruim, tá muito bomba, venda logo antes que o preço caia mais ainda. Então, na média desses 8, temos o venda. O venda é exatamente aquele negócio, não é muito desesperado, mas é para vender. Venda, meu amigo, já deu. Esses mesmos 8 analistas, no dia 9, ou seja, na última quinta-feira, colocaram o seu preço mínimo, o seu preço alvo e o seu preço máximo para a ação. Isso aqui já é pós anúncio de dividendos, ou seja, eles estão se baseando já nesse anúncio de dividendos. Então a gente vê que ela está um pouco acima do preço mínimo, cerca de uns 6% acima do preço mínimo, e está bem próximo do preço alvo. O preço alvo dela é praticamente R$ 37,00, menos de 5% abaixo do preço alvo. Ela só está um pouco mais abaixo mesmo é do preço máximo, cerca de uns 10% abaixo do preço máximo. E a liquidez diária dela ainda é muito boa, 66 milhões, quase 67 milhões, ou seja, é muito fácil vender e comprar em grandes quantidades ações da TAI-11. A gente vê que o P sobre L dela está alto, quase 11, 10,5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que basicamente você levaria cerca de 10 anos e meio para receber de volta todo o seu capital investido se a empresa distribuísse 100% do lucro líquido dela, o que ela não faz, é claro. Por isso esse valor está muito alto, principalmente considerando que ela não é uma ação cíclica. Para quem não sabe, a TAI-11 é uma ação do setor energético, trabalha apenas com transmissão de energia, que é o setor mais seguro, digamos, entre aspas, porque ele já trabalha com receita contratada durante vários e vários anos, é uma receita certa, que normalmente só sofre reajustes para cima. Então é uma das mais estáveis que pode ter, por isso que muita gente aceita ela trabalhar alavancada, porque sabe que ela vai receber. Então, por isso o pessoal aceita ela trabalhar ela alavancada, e ela tá com uma alavancagem mesmo, aqui a gente vê no P sobre VP de 1,84, que não é um valor bom, o ideal é ser próximo de 1. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, para dizer que ela tá barata, tem que ser abaixo de 10, e os dois estão acima de 10. Segundo os analistas, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido tem que ser abaixo de 1. Eu considero melhor abaixo de meio. Ela está 1,21, ou seja, ela não está com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido bom. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a dívida líquida dela é maior do que o patrimônio todo dela. Segundo os analistas, a dívida líquida sobre a EBITDA, que isso aqui é a alavancagem propriamente dita da empresa, está 5,65 aqui no site. A gente vai ver alguns dados do relatório do terceiro trimestre que saiu também nessa última quarta-feira, juntamente com o anúncio de dividendos. A gente vai ver que lá está dizendo que é 3,7, aqui está dizendo que é 5,65. Algum dos dois está errado. A margem líquida dela está espetacular, 49,81%, uma margem líquida maravilhosa. Os analistas consideram boa a partir de 10, eu considero boa a partir de 20, e ela está quase 50%. O ROI, segundo os analistas, o ideal é que seja acima de 10 para considerar bom. Para mim é acima de 20, mas ela está quase no meu bom, 17,46. E agora chegamos aqui nos resultados do terceiro trimestre. Para quem não sabe, os nossos dividendos saem desse lucro líquido do IFRS, que é o lucro líquido contábil. Esse aqui é um sistema contábil internacional, IFRS. Em relação ao terceiro tri, aqui só tem informação em relação ao terceiro tri do ano passado. Alguns outros relatórios desses trazem também comparação com o segundo tri do próprio ano, ou seja, segundo tri de 2023. Aqui não traz, só compara com o terceiro tri do ano passado. Em relação ao terceiro tri do ano passado, o valor do lucro líquido, por exemplo, caiu em 7,8. Vamos ver outros dados, né, importante. A receita subiu, cresceu 6%. O EBITDA regulatório subiu também, 3,9%, mas infelizmente o lucro caiu. E é daqui que sai o nosso dividendo, como eu falei para vocês. Mas a queda não foi tão grande. É estranho até o dividendo ter caído tanto. Provavelmente porque houve esse aumento aqui na dívida líquida. Se você olhar, a dívida líquida cresceu quase 1,5 bilhão, basicamente. Então, por ter aumentado tanto essa dívida líquida, você vê que aumentou quase 17%, pode ser que por isso eles tenham resolvido não distribuir tantos dividendos. Em termos de dívida líquida sobre a EBITDA, como eu falei para vocês, lá no site do Status Invest está 5,6, né, praticamente. Aqui está 3,7. O ideal, segundo os analistas, é no máximo 3,5. Ele está
tá acima do 3,5, mas aqui não tá tão acima. Mas lá no status inverso tá bem acima. A receita líquida, por exemplo, praticamente se manteve, né? Olha aqui, só subiu 0,5%. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão, ativa o sininho. E me diga aqui, você possui TAI 11 na sua carteira? Você possui TAI 4, TAI 3? Ou qual outra ação desse setor energético você possui na carteira? Você possui TRPL 4? Você possui a Loop 11 das transmissoras? Ou alguma outra que, além de fazer transmissão, faz comercialização, faz distribuição e faz geração de energia? Diga aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!